Aleluia. Podemos assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Pastor Júlio, nós temos cultinho hoje, sala de infantil, só me preciso dessa informação. Temos? Crianças, por gentileza, venham cá, nós vamos orar por vocês, em nome de Jesus. Deixai vir a mim os pequeninos e não vos estorveis, porque dos tais é o reino de Deus. Venham cá que nós vamos orar. Bernardo está descansando, então o Bernardo vai ser ministrado aqui com a gente, né? Aleluia. Glória a Deus. Quanta criança linda. Aleluia. Estenda a sua mão. Vamos abençoar nossos filhos. Aleluia. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a igreja que o Senhor tem levantado nesses dias. Não é a igreja do futuro, é a igreja do agora, porque se o Senhor voltar, o Senhor vai levar os nossos filhos, em nome de Jesus. Então ensina-nos a instruí-los como pais, como mães, como professores, a instrução correta na Tua palavra. Diz a Tua palavra que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. E que com a linguagem que eles entendam, eles possam ser ministrados nessa noite. Usa, Pai, os professores, os tios, as tias nessa noite, para que os nossos filhos recebam a boa palavra. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o Senhor, eles serão ministrados nessa hora. E nós estaremos aqui sendo ministrados pela palavra do Senhor, pela mulher mais linda que eu conheço, pastora Aline. Venha cá. Vai ser um canal de Deus para nós nessa noite. Prepara o teu coração. A pastora está boazinha. Ela é boazinha, ela é uma bênção. Costumo dizer que o meu ministério se completa com a parte que me falta, que Deus colocou na minha esposa, a pastora Aline. Olha lá, ela já veio aqui e já falou da minha calça. Tá vendo? Mulher que cuida é assim, né? Estenda a sua mão, vamos abençoar a palavra. Pai, no nome de Jesus, quero te louvar por esse momento especial, que é o momento da Tua palavra. De nada teria sentido ou valor se ela não viesse de encontro com uma boa semente que encontrará terra produtiva em cada um de nós. Usa a Tua serva neste mês de outubro, onde as mulheres estão sendo, ó Deus querido, os agentes ministradores da Tua palavra, e que nós possamos receber como as crianças a boa palavra nessa noite. Saiamos daqui, ó Deus querido, cheios do Teu Espírito. Quem crê, diga amém. Amém. Só perguntei se era tinta branca. Amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Sei que a chuvinha aí assustou, né? Um pessoal pegou bastante chuva, mas nós estamos aqui para ouvir a boa palavra do Senhor. Amém? Você não está aqui à toa. É um privilégio estar compartilhando a palavra do Senhor. E no outubro, que é o outubro rosa, de prevenção ao combate do câncer de mama, mas nós mulheres aqui da igreja, nós estamos trazendo a palavra para que a gente possa prevenir a nossa vida espiritual também. O pastor vai dar continuidade em novembro, né? O Novembro Azul também. Então nós vamos ver homens aqui também. Obrigado, meu amor. Ministrando também a palavra do Senhor, para que a gente possa prevenir, né? É muito melhor nós prevenirmos do que remediar, né? Depois que acontece, as coisas ficam mais difíceis para nós estarmos consertando. E hoje eu gostaria de compartilhar algo que o Senhor tocou tanto no meu coração, né? Então nós sabemos que as mulheres, elas sofrem muito nessa área das emoções, né? As mulheres, a gente vê que hoje em dia elas têm crise de ansiedade,
Eu sei que tem homem que também passa por isso, mas quando a gente vai dar uma olhada no índice, as mulheres são mais atacadas, com crises de insegurança, crises de ansiedade, de depressão. E olha, amados, é um número assustador. Isso tem acontecido com os nossos jovens. Já começa hoje, nós vemos pesquisas que os nossos jovens estão começando a ter, né, todas essas síndromes de emoções, vamos falar assim, já desde os 11, 13 anos. E então, mais do que nunca, nós temos que praticar a palavra do Senhor. Porque o Senhor é aquele único que cura. Ele cura a nossa alma, amém? Ele cura a nossa vida. Então, nós temos que estar cada vez mais falando dessa palavra, que faz a diferença. E nessa noite, eu queria compartilhar com os irmãos uma mulher. Claro, né? Uma mulher, né? Mas é uma mulher que me inspira, que nos inspira. E olha, eu perguntei para um monte de gente. Eu dei uma ajudadinha, tá, Renato? Ninguém acertou. É uma mulher que a gente olha para vocês verem. Nós ouvimos dela no Antigo Testamento, no Novo Testamento e na Galeria da Fé. Uma mulher na Galeria da Fé. Mas a gente não ouve muito falar da história dela, mas é maravilhosa. E essa mulher, ela mostra para nós, é isso que a gente vai estar compartilhando essa noite, uma atitude e um posicionamento. Diga assim, atitude, posicionamento. Eu preciso ter. Nós precisamos ter atitude e posicionamento. E essa mulher, de uma hora para outra, ela tomou rapidamente uma atitude e se posicionou. Muitas vezes nós tomamos atitude, mas a gente deixa, né? Deixa a vida me levar. Vida leva eu, né? Já dizia uma canção aí do mundo. Mas não é assim. Quando você toma uma atitude, você tem que se posicionar e continuar. Agora, muitas pessoas tomam atitude, depois, amanhã não é assim, não. A atitude eu tomei aquele dia, agora já passou. Então, a atitude e o posicionamento diante das coisas, elas andam juntas. E eu gostaria de estar convidando os irmãos depois a estar abrindo a Bíblia, mas antes disso, eu mandei para o pessoal da mídia algumas fotos que eu gostaria de compartilhar com você. Sempre quando eu trago uma mensagem aqui, quando eu compartilho com os irmãos a palavra do Senhor, eu sempre falo para vocês que eu costumo ler a Bíblia, eu até demoro para ler, eu fico devagarzinho, em cada capítulo, né, em cada versículo, eu fico imaginando tudo aquilo que a Bíblia descreve. E hoje nós vamos falar um pouquinho de Jericó. E eu gosto de imaginar, né, nas linhas ali, eu vou lendo e vou imaginando tudo na minha cabeça. É mais fácil a gente guardar e é mais gostoso para nós entendermos. A gente teve o privilégio de estar pisando em Israel em março. Então, eu separei algumas fotos de Jericó, para antes de nós entrarmos a palavra, de eu compartilhar com vocês da onde nós estamos falando. Então, aí são algumas fotos, mas antes disso, eu queria deixar um título. Hoje nós vamos falar de um novo começo. Diga para o seu irmão, um novo começo. Deus tem para a sua vida. Quem crê, diga amém. Então, é um novo começo. Pode estar passando. Aqui... É melhor eu ir do lado? Dá para ver? Aqui é Jericó, um pouquinho da cidade de Jericó, onde a gente teve o prazer de ir. Pode estar passando. Lá foram fotos nossas mesmo, tá, gente? Ali a gente estava passando na estrada. Dá uma olhada nas árvores, vocês vão ver algumas palmeiras. Aqui é o nosso bispo, o nosso pastor. Foi lá que nós andamos. Nós não, gente. Eu não andei. Mas o bispo da turma que estava conosco andou de camelo. O cheirinho é bem forte. Gente, Jericó é um deserto. Nada, não tem água e é tudo muito seco, mas as frutas que tem lá, dá uma olhada, são maravilhosas. As melhores tâmaras estão em Jericó. É um lugar, uma cidade, né, que é maravilhoso ver as frutas ali. Aqui, gente, essa foto, a gente aproximou um pouco. Ali vocês vão ver que é um teleférico até depois. Ali é uma construção. Mas aqui são aonde em volta estavam as muralhas. Aqui são as montanhas de Jericó. E aí aqui foi onde, na época de Jesus, que a gente chama de Monte da Tentação. Aonde o Senhor, lembra que o Senhor durante 40 dias, 40 noites, ele andava no deserto? Então ele andava tudo aqui, ó, nesse deserto.
E quando Satanás vem tentar o nosso Deus, Jesus, aqui como homem, ele leva no pico dessa montanha. E lá ele é tentado, no pico de Jericó. Olha lá, pode passar. Aqui, Jericó também, aqui é o nosso guia, que estava conosco, ele estava explicando todas as coisas. Aqui está falando o quê? Tem uma placa bem em Jericó, na entrada, que Jericó é a cidade mais antiga do mundo. Jericó tem mais de 10 mil anos antes de Cristo. E está falando isso daí, nessa placa aí que ele estava explicando para nós. Aí nós vemos as árvores, que para mim é um milagre, porque sem água não sei como que faz tudo isso, mas faz. Aqui é o camelo, que lá passeia com camelo. Lá tem lodinha, né, Conceição? Lodinha, onde a gente comprou umas malas, né, Joyce? Lodinha das tâmaras, as tâmaras com chocolate. Foi tudo ali em Jericó. O pastor perdeu a bolsa em Jericó. Nós lembramos, eu lembro de todas as coisas, bem, memória boa, né? A gente ficou feito doido atrás, porque os passaportes estavam dentro. Então foi lá. Aqui é o bispo e o camelo, que o bispo andou. Olha lá as lojinhas que a gente fala, tudo vendendo ali. Pode passar. Aqui é o pastor e o nosso pastor, lá em Jericó, embaixo da placa. Olha lá, gente, não tem como chegar ali, tá? A gente só chega ali por teleférico, é muito alto, né? Nós estávamos bem para cá, perto do Rio Jordão, né? É do outro lado, assim. E ali foi onde Satanás tenta o Senhor, né? O Senhor Jesus. Então, ali fala Monte da Tentação, eles chamam de Monte da Tentação ali. Também nesse lugar foi onde João Batista foi degolado. Tinha palácio ali em volta e foi onde João Batista também perdeu a sua cabeça. Pode passar. Ali está o pastor Sandro também, escutando. Ele falava e explicando tudo para nós. Olha, gente, como que é bonito. Aí Jericó, tá vendo? Vocês vão vendo algumas ruínas, dá para ver algumas coisas, alguns palácios que era feito no meio das muralhas. Vocês estão vendo que tem umas edificações ali ainda, que ainda fica, né? De todo esse tempo. Eu sei que lá ele falou que teve 7 castelos, que foram um após o outro, um após reino, que ainda usava todo aquele pedaço, desde a época de Josué. Desde a época, acho que acabou, né, Breno? Tem mais um videozinho, olha lá, o videozinho que mostra, né, toda Jericó. Olha lá, para vocês terem, nós ficávamos do lado de cá e recebíamos as explicações, mas olha, todo monte, né, da tentação, todo lugar onde é Jericó, ali é contada toda a história de Israel, desde Josué e até Jesus, e até hoje que Jericó está aí, existe. Amém, amados? É muito bom trazer um pouquinho do que a gente viu, para vocês também imaginarem aonde nós vamos falar hoje, a gente se situar, que é aí que nós estamos. Então, eu gostaria de convidar os irmãos a estar abrindo em Josué, quando ele foi conquistar Jericó, que era uma palavra, que Jericó seria do povo do Senhor. E é ali, nesse lugar, que eles iam conquistar, que estava cercado com as muralhas de Jericó. Josué 2, do 1 ao 18. Do acampamento do Vale da Acácia, Josué mandou secretamente 2 espias com a seguinte ordem: examine bem a terra, especialmente a cidade de... Alguém está lendo comigo? Jericó, a cidade de Jericó, onde nós estávamos mostrando e falando. Então eles foram, entraram na casa de uma prostituta, digam prostituta, chamada Raabe, e se hospedaram ali. E chegou aos ouvidos do rei de Jericó a seguinte notícia: alguns israelitas chegaram aqui de noite para espionar a terra de Jericó. Então o rei mandou para Raabe o seguinte recado: os homens que estão na sua casa vieram para espionar toda a terra. Traga esses 2 para fora. Mas Raabe já os havia escondido. Ela respondeu aos mensageiros do rei:
É verdade que alguns homens vieram à minha casa, mas eu não sabia de onde eram. Quando já estava escuro e o portão da cidade ia ser fechado, eles saíram. Eu não sei para onde foram, mas se vocês forem depressa atrás dele, ainda poderão pegá-los. Aqui nós vemos, como Raabe era prostituta, muitos homens entravam na casa dela. Por isso que o rei, era comum homens entrar na casa dela. Então o rei fala, olha, esses 2 mensageiros entraram na sua casa e eu quero saber deles, né? Daí ela continua. Acontece que Raabe tinha levado os espiões ao terraço e os havia escondido debaixo das varas de linho amontoadas ali. Os mensageiros do rei foram e logo que saíram da cidade, o portão foi fechado. Eles procuravam os espiões até o lugar onde a estrada atravessa o Rio Jordão. O Rio Jordão é quase na frente de Jericó, amados, do outro lado. Antes que os espiões fossem dormir, Raabe subiu ao terraço e disse a eles: eu sei que o Senhor deu esta terra a vocês, os israelitas. Para dizer a verdade, todos nós estamos morrendo de medo. Soubemos que o Senhor secou o Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ficamos sabendo como, a leste do Rio Jordão, vocês mataram Sião e Og, os reis dos amorreus, e destruíram os seus exércitos. Quando ouvimos essas coisas, perdemos a coragem, e todos nós ficamos com muito medo por causa de vocês. O Deus de vocês, o Senhor, é Deus lá em cima no céu, e é Deus aqui embaixo na terra. Então, agora, jurem em nome do Senhor, e prometam que vão ser bons para a minha família, porque eu também tratei de vocês com bondade. Para isso, peço que me deem um sinal, que não existe dúvida, que não deixe dúvida. Salvem o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs e as famílias dele. Não deixem que nos matem. Os homens responderam: nós prometemos. E se não cumprirmos a nossa palavra, nós é que deveremos morrer, e não você. Se você não contar a ninguém o que estamos fazendo aqui, fique certa de que cumpriremos a nossa promessa. Quando o Senhor nos der essa terra, seremos bons para você, e mostraremos que somos homens de palavra. Raabe morava numa casa construída na muralha da cidade. Por isso, ela pôde fazer os espiões descerem pela janela, usando uma corda. Ela disse: vão para as montanhas, senão os homens que estão procurando vocês vão achá-los. Esconda-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois, vocês podem ir embora. Nós vemos aqui que Raabe estava dando uma estratégia ao povo do Senhor. 17. Os espiões disseram: cumpriremos o juramento que você nos pediu que fizéssemos, mas com as seguintes condições. Quando invadirmos a sua terra, amarre esse cordão vermelho na janela de onde você nos fez descer. Junte dentro da sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e todos os parentes de seu pai. 21. Raabe respondeu: eu concordo. Então ela deixou que eles fossem embora e Raabe amarrou o cordão vermelho na janela. Amados, eu sei que nós já oramos a respeito da palavra, mas antes de nós entrarmos, eu quero só que você feche um olho 1 minuto, por favor. Senhor, Pai amado, Pai querido, a sua palavra já foi orada, já foi pedida, já foi exaltado o seu nome nesse lugar. Mas agora que não seja eu que eu diminua, e apenas o Espírito Santo usando-me como um vaso nas suas mãos. Eu peço agora que toda pessoa que entrou nesse lugar não entrou à toa. Senhor, que dentro do coração dela ela possa ver e sentir que há um cordão vermelho do Senhor. Pai, o Senhor está batendo a porta, o Senhor está trazendo um novo começo. Assim como o Senhor fez com Raabe, o Senhor está disposto a fazer o mesmo milagre essa noite. Então eu peço que a atitude e posicionamento seja colocado em cada mente, em cada coração, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Então nós vemos aqui Jericó e um novo começo. Nós vemos que Raabe estava em Jericó,
ela vivia ali. Amados, quando nós falamos de Jericó na Bíblia, Jericó significa cidade do pecado, cidade da idolatria, cidade de homens que adoravam outros deuses. E Jericó não tinha homem pequeno não, eram homens grandes, eram homens poderosos, era um lugar que tinha muito fluxo, era um lugar importante, uma cidade importante, e tomá-la não era fácil. E Raabe vivia naquele lugar. Vamos imaginar comigo sobre o texto que nós lemos? Raabe vivia naquele lugar. A Bíblia fala que ela era casada? Não. A Bíblia fala que ela morava na casa. Dá para se entender que é na casa que ela recebia os homens. E lá ela tinha mãe, ela tinha pai, ela tinha irmãos, ela tinha irmãs. E fala que ela tinha a família dos irmãos. Imagino eu que era uma cidade grande pelo que fala, porque ou senão era tudo ali perto, né? Porque ela fala que na casa dela tinha tudo isso, eram muitas pessoas. Aquelas pessoas naquele lugar, inclusive Raabe, ela vivia influenciada com as coisas de Jericó, com a cultura de Jericó, que era idolatria, que era o pecado era normal, e Raabe, justo ela, não era só influenciada com tudo do lado, ela era uma prostituta. O que uma prostituta faz? Todos nós sabemos como uma prostituta ganha vida. Uma prostituta, ela dorme com as pessoas através de dinheiro. Então, além das influências de Jericó, que quando nós falamos de Jericó na Bíblia, significa o pecado, e Israel significa a santidade do Senhor, tanto que muitos falam, né, aquela do bom samaritano, né, bem, que fala que ele estava saindo de Jericó, e estava indo para Israel, que fala sempre, quando fala disso daí, saindo de Jericó para Israel, saindo do pecado espiritualmente e indo para Israel. Um lugar onde o Senhor escolheu para nós estarmos. Amém? Então, além dela ser influenciada com tudo aquilo que acontecia em Jericó, ela também era uma prostituta. Então, nós sabemos que a prostituição não agrada o Senhor. Nem a prostituição de uma mulher que vende o corpo como trabalho, mas também a prostituição que é fora do casamento, que é sexo fora do casamento. Também não agrada o Senhor. Amém? Todo mundo sabe disso? E aqui todas essas coisas aconteciam. E de repente, nós começamos a falar que Israel, e é tão, eu falei como a Bíblia é, né? Como as coisas acontecem repetidamente. Nós vemos que Moisés, há 40 anos atrás, vamos voltar um pouquinho. Moisés, há 40 anos atrás, ele pegou 12 espias. Nesses 12 espias que Moisés separou, um deles era Josué. Josué ainda era moço, ele tinha 40 anos a menos. E Moisés falou assim, vai espiar a terra de Canaã, que foi dada depois a eles. E aqui, Josué está fazendo a mesma coisa. Depois de 40 anos, se passaram e era a hora de conquistar Jericó. E ele pega 2 espias e fala assim, vai dar uma olhada também, vai espionar e veja se nós podemos tomar essa cidade. Amados, se não fosse Raabe, esses homens não sairiam vivos. Eram 2, mas eles não sairiam vivos. E quando eles entram na casa de Raabe, claro que é tudo preparado por Deus, porque Deus conhece o nosso coração, e mesmo ela no pecado, na prostituição, em Jericó, o coração dela era bondoso, era generoso. E é disso que nós vamos falar. Então ela estava lá no meio do pecado, da desobediência, né, nas coisas do mundo. E Raabe vivia nesse contexto em Jericó. Então lembrem que Raabe, ela era influenciada o tempo todo com o pecado. Mas mesmo assim, ela fala assim, no texto que nós lemos, ela fala assim, eu ouvi falar do Senhor de Israel. Eu ouvi falar que o seu Deus abriu o Mar Vermelho, que o seu Deus saqueou e guerreou contra o rei dos amorreus. Eu sei que Deus é esse que vocês servem. Amados, a primeira lição, uma delas que nós vamos entrar aqui, mas pense nesse texto, uma mulher totalmente no mundo, no pecado, que ela ouviu falar de Deus, e ela fala isso. Muitas vezes nós vemos pessoas que estão no pecado também, estão em Jericó, ouvem falar do Senhor e nem liga, está nem aí, nem ligo, não falo. Ela estava lá, mas ela ouviu falar do Senhor e guardou no coração dela. Tanto guardou que ela acreditou.
Então, vamos para cá. Então, hoje eu quero mostrar essas 5 características que nós vemos, que nós podemos aprender com Raabe. O que fez essa mulher tomar essa atitude e esse posicionamento que foi diferenciado, que ela é lembrada até no Novo Testamento. Como que pode? Muitas vezes nós falamos assim, mas a senhora não conhece a minha vida. A senhora não sabe o que eu já fui, como eu já usei droga, com quantas pessoas eu já dormi, o que eu fiz. Amados, nós estamos falando de Raabe. Nós estamos falando de uma prostituta de verdade. Vocês entendem que para Deus não importa o seu passado? Para Deus importa a sua posição e a sua atitude e para onde você vai depois de conhecê-lo. É isso que importa para Deus, não é o passado. Então eu falei muito de Raabe, como ela era uma prostituta e o mundo aonde ela vivia, que era totalmente inclinado para o mal, totalmente influências malignas sobre a vida dela, mas para mostrar para você essa noite que está aqui, que Deus joga isso fora. Ele não está nem aí. Se ele vê no meio do pecado, se ele vê no meio da prostituição, se ele vê no meio da biqueira, se ele vê onde for, uma pessoa que tem um coração, que pode servir a ele, ele vai lá e resgata, amém? Por isso nós não podemos parar de pregar. Pregue na biqueira. Gente, eu ainda, em nome de Jesus, Deus realiza todos os meus sonhos, com a graça de Deus. Olha, pela humildade eu nem sei, pela grandeza do Senhor, e eu falo isso com humildade. Não tem o que eu não tive vontade que o Senhor já não fez na minha vida. E eu falo que eu tenho vontade, Deus vai preparar, que um dia eu possa levar a palavra num prostíbulo. Eu quero entrar lá e falar com aquelas mulheres que tem um Deus que ama aquelas mulheres. Tem um Deus que amava Raabe. Tem um Deus que está pronto para tirar você de qualquer buraco a qualquer hora. Então, não diminua ninguém. Não desfaça de ninguém. Pregue. Pregue o tempo todo. E deixa a semente ser lançada. Amém? Eu tenho esse sonho, já falei isso para o pastor Sandro. Eu quero entrar e fazer a diferença naquelas mulheres que são nossas irmãs. São irmãs, são filhas do Senhor também. Elas só precisam acreditar que são filhas do Senhor. E que foram preciosas. Só isso, porque o mundo tira isso dessas mulheres. O mundo faz mulher se tornar objeto. E muitas vezes a influência que você está faz você ficar totalmente no pecado. Mas glória a Deus pela vida de Raabe, amém? Então a primeira coisa que nós vemos, a posição e atitude. Raabe abandona Jericó. Amados, pensa comigo, quando ela recebeu aqueles espias, ela viu que não era cliente. Amém? Eles não foram lá para dormir com ela. Eles foram lá para quê? Para espionar. Espionar por quê? Porque iam acabar com Jericó. Ela podia ter falado um monte de coisa para eles. Inclusive, como a gente vê um monte de gente fazendo, se vendendo. Chegar para o rei e falar assim, ó, o negócio é o seguinte, estamos preparando aí, vamos fazer algo e vamos pegar esses espias. Porque eu quero um lugarzinho no reino, eu quero qualquer coisa. Ela podia ter vendido essa informação, podia ter vendido isso daqui, mas porque ela era de Jericó. Vamos lembrar comigo? Ela não era israelita, ela era daquele povo era o povo dela. Aqueles amigos, aqueles clientes, aquele reinado era o dela. Mas não, ela recebeu aqueles espias. Ela recebeu. E quando ela recebeu, dentro da mente dela, ela já estava pensando, não vai ter como mais eu ficar em Jericó. Eu quero abandonar Jericó. Gente, eu creio que dentro de Raabe, quando ela ouviu falar do Senhor no pecado, dentro dela já pulsava. Eu quero sair dessa vida. Eu quero conhecer o Deus de Israel. Eu quero conhecer o Deus que abriu o mar. Eu quero conhecer o Deus daqueles homens que o servem. Eu creio que pulsava. E quando os espias entram ali, ela nem pensa outra coisa. Ela pensa já, eu vou abandonar Jericó. Eu vou sair com esses homens. Eu vou dar um jeito. Mas eu vou ter um novo começo. Amém? E ela abandona, a gente vê que ela não sai da cidade, né? Mas ela não sai da cidade naquele momento, mas dentro dela, eu penso que já começou um trabalhar de Deus. O que eu fazia, eu não vou fazer mais, porque agora eu vou abandonar Jericó. Então, a primeira coisa de posição que nós temos que entender, nós precisamos abandonar o pecado. Primeira coisa, quando nós viemos para o Senhor, quando a gente aceita o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador,
a primeira coisa que Deus começa, o Espírito Santo, a trabalhar dentro de você: abandone Jericó. Abandone o pecado. Se você fazia, não faça mais. Se você roubava, não roube mais. Se você bebia, não bebe mais. Se você dormia com os outros homens, não durmam mais. Abandone Jericó. Se posicione. Abandone Jericó. E ela abandonou, dentro do coração dela começa a se trabalhar. Ela não quer mais voltar para a vida antiga. Ali foi algo que eu creio que ela foi tomando no coração dela. A segunda coisa que eu vejo é que ela creu no Senhor e nos seus milagres. Ela ouviu e acreditou. Amados, para ela começar a fazer todas essas coisas, nós vemos que ela creu no Senhor, porque ela fala no texto: o seu Deus é o Deus que está no céu. Olha o reconhecimento. É o Deus que está no céu e é o Deus que está aqui na terra. O seu Deus abriu o mar vermelho. O seu Deus, é isso. O seu Deus, além dela saber quem era Deus, ela ouviu e atentou para essas coisas. Ela acreditou. Tanto que ela acreditou que ela está pregando para eles, está falando das maravilhas que o Deus de Israel fez para os espias. Eu creio que ela nem deu muito, porque mulher fala, né, gente? Só um pouquinho, assim. Então eu creio que esses espias eram homens, eles não falavam nada. Então eu creio que ela começou a falar e já falar: olha, Deus fez isso porque eu sei que Ele fez, eu sei que o mar se abriu, eu sei. E aquilo ela acreditava. Então, hoje eu fico pensando: quantas pessoas ouvem falar de Jesus? Quantas? E nem se importam. Quantas pessoas a gente prega, até muito mais para a família, né? Porque família a gente prega sempre, mas eles não escutam ou não acreditam. Pelo menos por enquanto, porque nós cremos que eles serão salvos, amém? Nós sabemos que a palavra nunca volta vazia. Mas ela acreditou naquilo que foi falado. E ainda no seu pecado, na sua velha vida, ela guardou as coisas que falavam de Deus. Então, muitas vezes, eu fico pensando: quantos milagres as pessoas veem acontecendo? E o pior, voltam para Jericó. Quantas pessoas vocês viram que já começaram a servir ao Senhor, começaram uma vida com Cristo, e voltam para Jericó? Ah, não, a lama é melhor, pecado é melhor, Jericó é melhor do que servir ao Senhor. Olha a diferença de Raabe. Esquece o passado. Não volte para o seu passado. Não volte para as velhas coisas. E nós vemos muitas vezes, uma vez, eu lembro que eu tinha namorado de uma amiga minha, quando eu era gerente de uma loja de cosmético, e ele era espírita e eu cristã, evangélica. E a diferença, né, de doutrina entre essas duas religiões. E ele chegou para mim e falou assim: viu, mas não acredito que você acredita na Bíblia. Eu falei: acredito na Bíblia. Ele falou: viu, mas aquele negócio lá de Jonas e a baleia, como assim? Eu falei: não fala que é baleia, fala que é um grande peixe. Eu achei que ele estava duvidando da baleia até então, né? Que peixe que era, alguma coisa assim. Ele falou: não, se é baleia, se era grande peixe, o que tem? Como que uma baleia, um grande peixe, engole o homem e o homem fica lá vivo por 3 dias? Você acreditou nisso? Eu falei: acreditei. Acredito em tudo que está escrito. E se fosse ao contrário, Jonas tivesse engolido a baleia e ficasse aqui dentro da barriguinha dele, eu também ia acreditar. Porque o que o meu Deus fala é o que eu sirvo, é o que eu acredito, é o que acontece. Isso é fé. Ninguém vai entender todas as coisas da Bíblia. Nós nunca vamos entender, porque a nossa sabedoria é humana. Mas se o Senhor falou, eu acredito. Se está escrito, eu recebo. Se está escrito, eu profetizo. Se está escrito, eu tomo posse. Se está escrito, eu quero para mim. Se com Raabe aconteceu, com nós também vamos acontecer. É só questão do quê? Crer, ouvir e acreditar. Acreditar, crer, ouvir, praticar. Eu acredito. Ela acreditou. Ela podia falar: vá, mas esse Deus? Não, eu sou uma prostituta. Eu estou aqui, no lamaçal do pecado. Aqui é Jericó. Como assim? Que Deus vai querer salvar uma prostituta? Se Ele for salvar alguém aqui, vai ser o rei. Alguém de luxo, alguém com dinheiro, alguém que tenha poder. Mas uma prostituta me salvar? Não era mais fácil ela pensar assim? Era, porque é comum.
Você vê hoje as pessoas, elas estão tão com a baixa estima, lá embaixo mesmo, né? A autoestima baixa, vamos dizer assim, a autoestima baixa, que você vai falar com ela, fala, não, eu não posso ser curada, eu não posso ter minha vida de novo, eu não posso ter um novo começo, eu não posso nada. Você pode, porque não é por você, é por Deus que pode todas as coisas, amém? Deus pode todas as coisas, e ela acreditava nisso. Terceiro, atitude e posicionamento de Raabe. Nós vemos a atitude de Raabe, que imediatamente ela abriu as portas para os espias e lhe deu hospedagem. A palavra coloca assim, que ela foi bondosa, ela foi generosa, mesmo correndo risco de vida. Nós vemos tudo que está acontecendo em Israel, nós vemos tudo que está acontecendo em todos os lugares. Gente, Mateus 24, princípio do fim. Vamos tomar cuidado. Não vamos deixar o nosso coração ser ruim, vamos tomar atitude, vamos se posicionar. E aqui, a primeira coisa, ela abriu a porta, ela deu hospedagem, e a Bíblia fala que ela foi bondosa. Eu creio que ela deixou eles tomar banho, que ela deu comida, que ela cuidou dele no tempo que estava lá. Mesmo correndo risco de vida, ela resolveu, por Deus, tomar essa atitude e correr risco de vida. Então, ela teve uma atitude. A primeira atitude que nós devemos ter, e que eu vejo aqui, é que ela abriu a porta e deixou o Senhor entrar através daqueles homens que serviam a Deus. Amém? Ela sabia que aqueles homens serviam ao Deus de Israel, e ela não os colocou para fora. Quantas vezes nós recebemos coisas do Senhor, ou pessoas do Senhor, ou palavra de correção, porque o Senhor, Ele exorta, o Senhor edifica, Ele corrige nossas vidas. E o que a gente faz? Fecha a porta. Não quero ouvir, não quero tomar atitude, não vou fazer nada, vou continuar assim. Não foi o que Raabe fez. Abriu a porta para aqueles homens entrarem e foi bondosa para aqueles homens. Eu lembro que antes da gente se converter, bem antes, eu era menina, e a gente tinha uma madrasta, que foi a primeira que se converteu, né? E ela era assembleiana, se converteu, e quando ela vinha falar, ela falava, né? Ela estava naqueles 3 primeiros anos, eu creio, de conversão perto de nós, muito avivada, gente, e a gente não aguentava ela falar. Olha que pecado, porque nós não entendíamos daquela forma. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas aconteceu comigo. Então, eu era criança também, mas ela falava o tempo inteiro, e eles tudo cantando, né? Era uma família que veio do mundo, naquelas coisas de pagode que tinha de final de semana. Antes da nossa conversão, eu tinha uns 14 anos, talvez 13, e ela falava o tempo inteiro de Deus, e ficava olhando para todo mundo, e ficava lá falando, e ninguém dava bola, achava ela chata. Hoje eu sei que eu sou a chata, né? Hoje mudou o papel, né? A gente está na fila de banco, alguém começa a falar alguma coisa, você fala, viu? Deus cura, Deus faz, começa a orar, faz jejum, faz oração, se transforma, vamos lá. Hoje eu sou a chata. Então, a gente muitas vezes, né, em algum determinado ponto da nossa vida, talvez você tenha fechado a porta para ouvir as coisas do Senhor. E quando é correção? Os jovens que eu diga, deixa eu ver os jovens aqui. Levanta a mão. Eu pego no pé de todos eles. Hashtag fica a dica. Eu já chego falando para eles, isso daqui não pode, isso daqui não pode. É chata, a pastora é chata. Mas por que eu corrijo? Por que a gente corrige? Por que a líder corrige? Para que vocês abram as portas e tenham atitude. Amém? Atitude. As portas têm que estar abertas para pessoas do Senhor. Depois ela tem o posicionamento. O que é posicionamento? É depois que eu tomo uma atitude. O que ela fez, gente, no texto? Para nós não termos para nós ganharmos tempo e eu não ter que ler de novo, ela fez um acordo com os espias. Ela não só tomou uma atitude de recebê-los, ela veio falar com eles, falou, olha, eu estou sendo bondosa, eu abri a porta para vocês, aqui tem uma família, minha mãe, meu pai, meus irmãos, a família dos meus irmãos, então vamos fazer um acordo, como eu tratei vocês bem, eu vou ajudar vocês a saírem daqui, porque ela dá uma estratégia. Nós lemos aqui, no versículo 15, que ela fala para eles, vocês descem por aqui, espere 3 dias lá na floresta, lá. Depois disso, eles vão te procurar, eles vão voltar, daí vocês voltam para Israel, certo? Ela deu uma estratégia, ela deu um plano, porque ela conhecia os soldados daquele lugar de Jericó. Amém? Ela ajudou, mas ela se posicionou a quê? A pedir, você lembra de mim?
a hora que chegar lá. Você salva minha casa, você salva minha família. E ela foi tão abençoada que ela pensa na família também. Então, ela não só teve uma atitude, ela começou a se posicionar. Ela recebeu aquele povo do Senhor, aqueles espias, ela abre a porta e depois ela vai lá e se posiciona. Amados, ela já sabia. Ela ia sair de Jericó, ia destruir tudo. Para onde ela ia? Para Israel. Ela ia viver no meio deles, do Deus de Israel. E mesmo assim ela se posicionou, falou, minha família inteira, eu salvo elas, porque é lá que a gente quer viver com vocês. É isso que ela estava querendo dizer. Então ela fez um acordo, ela se posicionou. Você tem feito acordos com Deus? Como que está? Porque aqui ela mostrou vontade, ela pediu para salvar a família. Será que nós temos feito os acordos, posicionamentos e temos quebrado isso? Ou será que a gente está se posicionando firme como Raabe? Porque aqui nós vemos que o que ela planejou com ele, no versículo 21 fala assim, Raabe respondeu, eu concordo. Versículo 21, eu concordo. Então, ela se posicionou, ela pediu algo para os espias falaram para ela, você foi bondosa, você foi isso, nós vamos manter a palavra que nós temos, que é a palavra de Deus, nós vamos manter essa palavra, e quando nós viermos destruir aqui, você põe uma fita, um cordão vermelho na sua janela, que é por onde nós descemos, e a sua casa, o seu povo, vai ser tirado antes, não vai ser destruído. E se isso não acontecer, conforme homens de Deus estão falando, que morra nós, mas não vocês. Um pedido de Raabe, a prostituta, que muitas vezes você fala, eu não tenho valor para Deus, eu estou cheio do pecado, eu não posso pedir nada para Deus, porque Ele não vai me dar valor. Eles ouviram, fizeram um acordo e falou, põe um cordão vermelho. E ela falou o quê? Ouviu as instruções dele e fez o quê? Eu concordo. Hoje nós vemos pessoas entrando, saindo da igreja com a família destruída, infelizmente cheio de problema, com uma brigaiada dentro de casa. Por quê? Ouve, pregar. Lê a Bíblia. De vez em quando até recebe o Espírito Santo. Aquela casa, uma brigueira. Tudo errado. Não consegue largar de cerveja, consegue largar de fumar, consegue largar de nada. Por que que você não faz? Nós não fazemos como Raabe. Eu concordo. Eu abro mão de Jericó. Eu não quero mais essa vida. Eu não quero mais essas influências dentro da minha casa. Eu não aceito. Ela fez assim, eu concordo, a fita vai estar lá e eu vou descer e minha vida vai mudar e eu vou para aquele lugar que eu vou servir esse Deus e vou fazer como vocês. Gente, Israel, o povo de Deus era conhecido, que eles adoravam o Senhor o tempo todo. Todo mundo sabia das festas judaicas, de tudo que tinha, de tudo que era estabelecido. Ela sabia de tudo aquilo, mas eu concordo, eu aceito mudar. E o 4 que eu vejo das atitudes que ela teve, ela pensou em sua família. Em Josué 2,13 fala assim, olha, que ela se preocupou com os seus. Amados, nós temos nos preocupado com os nossos? Como que está? Nós temos orado pelos nossos, nós temos jejuado pelos nossos, nós temos feito coisas para os nossos, também a nossa família. Aqui nós vemos que essa mulher nos dá uma lição. Ela fala, não deixem, olha aqui, 2,13, olha quanta gente ela põe. Salvem o meu pai, a minha mãe. Ela podia parar aqui, né? Os meus irmãos, porque tem irmão que é chatinho, tem hora, não tem? Tem irmã que é chatinha, tem nora, tem genro, tem tanta coisa que tem hora que é chatinho, né? Que a gente quer pôr bem longe, né? Ou porque também acontece muitas coisas dentro da família, que a gente fala, agora não vai dar. Esses dias eu e o pastor Santo estavam conversando a respeito disso. Mas sempre tem que dar, porque é a nossa família, amém? Nós temos que sempre ter o perdão, ter o arrependimento e manter tudo na paz do Senhor. E ela fala assim, salve o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, as minhas irmãs, as famílias dele, não deixem que os matem. Então ali nós vemos que Raabe estava se preocupando com a família. Então é mais algo que eu vejo também que nós podemos aprender com essa mulher, que na hora ela pensou na família também. E o 5º é que ela decidiu ter um novo começo. Nós vemos que ela decidiu ter essa mudança.
né? Nós vemos que ela andou depois com o povo de Israel, ela viveu no meio deles, ela obedeceu os princípios de Deus e ela serviu ao Senhor. Raabe, ela para de pecar e ela começa a servir ao Senhor. Então, quais as coisas que nós aprendemos? Vocês que estão anotando, deixa eu ver se os meninos estão também. O Evandro, amém. Então, vocês que estão anotando, os jovens têm que começar a anotar culto. As coisas que Raabe nos ensina: abandonar o pecado, sair de Jericó, crer no Senhor, ouvir e praticar a sua palavra. Atitude e posicionamento são necessários para uma mudança de vida. Família, não seja egoísta, ore muito pelos seus. Mudança. A partir desse momento, a prostituta Raabe não existe mais. Agora ela serve ao Deus de Israel, amém? Agora ela serve o Deus de Israel. Vamos ver em Josué 6. Josué 6, 22, 23 e 25. Vamos ver o que aconteceu com Raabe? Depois, Josué disse aos 2 homens que havia servido como espiões: entrem na casa de quem? A prostituta, e tragam a família dela para fora, conforme vocês prometeram. Eles foram e fizeram sair Raabe, o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, o resto da família. Tirou toda a família. Tiraram todas as pessoas da casa e as puseram do lado de fora do acampamento israelita. Daí eles incendeiam tudo, acabam com tudo, né? Depois, no 25, Josué deixou que Raabe, a prostituta, e todos os seus parentes ficassem vivos, porque ela havia escondido os espiões que ele havia mandado a Jericó. E os descendentes dela vivem aonde? Até hoje. Ah, não vive em Jericó? Não. Ela santificou a família dela, a casa dela. Até hoje eles vivem em Israel, servindo ao Deus de Israel. Olha o que foi uma prostituta. Existe um novo começo para todos nós, amados. A qualquer tempo, a qualquer hora. Não importa, filha de quem você foi. Ai, mas você não conhece minha vida. Filha da prostituta, filha órfã, ou a filha da drogada, ou filha... Gente, para Deus, o seu passado não importa. Importa quando você conhece, quando você ouve falar de Deus, do Senhor, e se posiciona. E nós aprendemos isso com a vida de Raabe. E, gente, o que aconteceu com Raabe depois? Eu não vou entrar, mas eu só anotei, né? Mas eu queria, apesar que essa parte eu queria que vocês abrissem. Mateus 1, versículos 5 e 6. Deixa eu ver se o meu está. Mateus 1, versículos 5 e 6. Vamos ver? Gente, Mateus é Novo Testamento ou Antigo Testamento? Novo Testamento já tinha Jesus? Estão falando de Raabe ainda? Não acredito. Uma mulher prostituta aparece aqui em Mateus? Então vamos ver. Mateus 1, 5 e 6. Salmão foi pai de Boaz. E a mãe de Boaz foi? Quem foi a mãe de Boaz? Então vamos lá. Boaz foi pai de Obed, e a mãe de Obed foi Ruth. Obed foi pai de Jessé, que foi pai do rei Davi. Amados, Raabe está na genealogia de Jesus, de Davi. Depois de Davi nós sabemos que vai indo, e chega em Jesus, através de José, chega em Jesus. Olha a Raabe, que ninguém dava nada para ela. Olha, Raabe, daí vocês vão me perguntar, quem que era Salmão? Esposo de Raabe, que estava onde? Em Israel. Deus deu um novo começo para Raabe?
Ela casou com um crente, gente. Casou com Israel, com israelita. Salmão, e teve Boaz. Olha o que a Bíblia fala de Boaz, que casou com Ruth. Ela não foi só abençoada, ela foi muitíssimo abençoada. Olha até onde essa mulher chegou, aonde ela, casou com Salmão, e depois aonde foi, todos os filhos, toda a geração que partiu dela. Então tudo isso aconteceu. Boaz, na verdade, ele foi bisavô do rei Davi. E também eu queria que colocasse para mim Hebreus 11, 30, 31. Hebreus é Novo Testamento ou Antigo? Glória a Deus, estão bem de Bíblia. Galeria da Fé, dos capítulos mais lindos de Hebreus, Hebreus 11. Olha o que fala para nós. Foi pela fé que caíram as muralhas de Jericó, depois que os israelitas marcharam em volta delas durante 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a prostituta, não morreu com os que tinham desobedecido a Deus, pois ela havia recebido bem os espiões israelitas. Amados, na galeria da fé, uma das únicas mulheres que entra o nome lá, Raabe, a prostituta. Que coisa mais linda, né? E aí fala assim ainda, porque todos desobedeceram, mas ela não. Jericó inteiro desobedeceu, e ela também na época, porque ela vivia naquilo ali. Quando ouviu falar do Senhor, quando os espias entraram lá, ela falou, agora é hora de mudar. Então, nessa noite, o que eu queria deixar de toda essa história maravilhosa que nós lemos aqui, que Deus, todos os dias, Ele tem um novo começo para nós, amém? Ele tem chances, Ele tem milagres, Ele nunca, fala assim, a palavra do Senhor fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, toda manhã, você pode ter um novo começo, independente do seu passado. Amados, Deus faz nova todas as coisas. Eu até coloquei aqui que Deus, Ele sempre esquece o nosso passado, mas o diabo que lembra. Deus, a partir do momento que você se posiciona, Ele esquece todo o nosso passado, mas o inimigo é aquele que fica falando na sua mente. Você era isso, você não vai conseguir, você não tem direito, porque o outro lá tem porque era bonzinho e você foi ruinzinho. Gente, isso não existe. Raabe, essa mulher é a prova viva que Deus dá um novo começo para qualquer um que se posiciona, que quer mudança de vida. Então, esqueça o seu passado essa noite. Esqueça o que não deu certo. Esqueça. Porque o Senhor, Ele perdoa todas as coisas. O Senhor, Ele não é como homem. Nós muitas vezes perdoamos. Eu, quando fiz isso, quando me converti, eu perdoei o pastor de algumas coisas do nosso passado, mas durante 5 anos ou 3 anos e meio eu ainda falava. Quando que eu falava? Quando eu brigava. Nossa, quando eu brigava, abria a caixa da memória. Você lembra disso, bebê? Quando a gente briga, e a mulher tem uma memória boa, né? Então nós somos assim, muitas vezes a gente fala, tá perdoado, né? E nós lembramos do passado, na verdade. Mas Deus não, né? Deus é um Deus maravilhoso, não é como nós. E a gente muitas vezes quer medir Deus com a nossa mente humana. Claro que eu consegui me livrar de tudo isso, claro, o tempo de conversão, a busca do Senhor, Ele faz a gente totalmente esquecer o passado e não lembra nem na hora que briga, né? Mas a gente tem o costume de fazer isso, de trazer o passado da pessoa. Mas Deus não, amém? Deus não lembra do passado, o passado já foi. Mas tem um personagem da Bíblia, por isso que você não pode fazer mais isso, que ela acaba ficando olhando para trás, para o passado, e vira uma estátua de sal, que é a mulher de Ló, que estava presa ao passado. Então nessa noite eu convido você a se levantar. Vai cantar louvor antes? Vai? Mas eu convido você a se levantar. Mas antes de começar a tocar esse louvor, eu gostaria de tudo que nós falamos essa noite, que vocês, nessa noite, que vocês que estão aqui, nós que estamos aqui, tome um posicionamento. Gente, a sua atitude, a sua posição, você pode tomar hoje. Gente, esse cordão vermelho que está aqui foi um sinal simbólico. E Deus, Ele age muito através das simbologias.
eu gostaria que na sua cabeça hoje, em tudo que nós falamos enquanto vai cantar esse louvor, que esse cordão vermelho fosse o sinal de que você está querendo uma nova vida, uma mudança, porque foi o sinal, o acordo que Raabe fez com aqueles espias. Se você quer, se você vai mudar de vida, se você vai sair de Jericó para Israel, pendure um cordão vermelho na sua janela, que a sua casa não vai ser destruída. Então hoje, pense nisso, pense nesse ato profético. Pastora, mas eu não sou prostituta, eu não estou na cidade de Jericó. Tá, mas e aí? Você está obedecendo ao Senhor? Você está colocando sempre um cordão vermelho, o sangue do Senhor, falando: Senhor, eu quero te obedecer, me perdoe pelos meus erros, eu quero mudar, eu quero mudança. Eu não quero ficar dentro da igreja com as influências que o mundo coloca, falando para mim que é certo. Em Jericó, Raabe talvez vivia aquelas coisas que eram certas, mas não eram certas para Deus. E hoje você está aqui nessa noite, pense nisso, é certo para Deus? É certo para aquilo que está escrito aqui? Ela tem certeza que ela pensou em tudo isso e falou: chega, eu vou colocar o cordão vermelho, eu quero viver em Israel, eu quero viver com aquele povo, eu quero casar com um homem de Israel, eu quero uma família edificada em Cristo. Qual é o tempo que você está perdendo? Amando essas coisas do mundo, amando Jericó, uma porcaria que tem no mundo. O mundo não tem nada para nós. A palavra do Senhor fala assim, que nós somos forasteiros nesse mundo. Forasteiro, essa casa não é nossa, a nossa casa está lá, preparada na eternidade, onde tem morada, onde Jesus deu a vida, deu sangue vermelho, carmesim, para preparar moradas para nós. Se tiver que parar com qualquer coisa mundana, pare. Se posicione hoje como Raabe. Tenha atitude hoje. Coloque um cordão vermelho aonde for e faça um voto de posicionamento com Deus, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu amor. Posso até mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Amém. Eu gostaria nesse momento de orar com vocês, mas eu quero orar para que seja visível a mudança que você quer fazer em Cristo essa noite. Assim como o símbolo da mudança de Raabe foi um cordão vermelho pendurado na janela para mostrar que aquele lugar estava sendo salvo por Deus. O Senhor quer salvar nossas vidas essa noite. O Senhor quer que a nossa mudança seja visível, que nós possamos mudar de todas as coisas que nos influenciam, mas que entristecem o coração de Deus. Pai, em nome de Jesus, através do Espírito Santo que está aqui na sua casa, a casa do pão, Belém, onde há a palavra, onde há a autoridade do Senhor. Senhor, visita cada coração que está aqui nessa noite. Eu não sei o que os meus queridos querem, o que os seus filhos precisam,
Mas, Senhor, eu sei que o mesmo Deus de Raabe está aqui. O Deus de Israel está aqui com os braços abertos para nos dar um novo começo. Senhor, esquadrinha as mentes e os corações nesse momento. Tira todas as aflições, as ansiedades, as depressões, os vícios, as tristezas, as mentiras, as contendas, as porfias, as brigas. Senhor, tira tudo isso. Tira fora todo medo. Tira fora, lança, Senhor. Senhor, eu oro pelas restaurações das famílias, Pai. Pai, aquela família, através de Raabe, teve um novo começo. Senhor, quantas famílias sendo destruídas, quantas pessoas começam e param e não continuam. Raabe, ela se posicionou e viveu no meio de Israel, do Deus de Israel. Senhor, eu peço uma restauração familiar, que todas as famílias sejam tocadas pelo amor do Senhor, que os homens possam amar suas esposas, as esposas dos homens, Pai, e houver uma grande mudança nos casamentos, Pai. Que haja mais romantismo, que haja mais palavras boas sendo faladas dentro de casa, mais carinho, Senhor, porque o Senhor abençoou Raabe com uma família maravilhosa. Ela se casou com Salmão e teve Boaz, filhos que serviam ao Senhor. Senhor, eu oro agora para todos os filhos serem tocados, Pai, porque a bênção que veio para Raabe continuou. Que essa bênção seja estendida sobre as nossas casas. Pai, livre os nossos jovens, Pai, dos caminhos tortuosos desse mundo, de todas as coisas que vêm sobre a vida deles, as tentações, Pai. Pai, que eles possam falar não e escolher pendurar um cordão vermelho, se posicionando no Senhor. Senhor, nós oramos pelas famílias, por essa igreja, e que o Senhor possa tocar em cada um e trazer essa mudança que seja visível, e que eles possam colher frutos e frutos desse posicionamento e essa atitude. Pai, que haja atitude no seu meio, que haja atitude com os seus filhos, que nós possamos se posicionar, porque o Senhor já nos deu todas as coisas, é só tomar posse, em nome de Jesus. Amém. Tua mão no teu coração, feche teus olhos nessa hora. Essa noite nós recebemos uma informação. Raabe tinha uma informação muito importante. O que fez a diferença na vida de Raabe foi o que ela fez com aquela informação. Uma mulher corajosa, uma mulher destemida, bondosa. E esse cordão vermelho que foi estendido sobre a casa de Raabe hoje é o sangue carmesim que o Senhor marcou a sua vida. Nós cantamos aqui e através da decisão de Raabe foi dito aqui pela pastora, aleluia, aqueles homens cumpriram a promessa que tinham feito a ela. Você crê que Deus vai cumprir as promessas que Ele tem para a sua vida? Só esses que creem? Você crê que Deus vai cumprir as promessas? Você recebeu essa informação, o que você vai fazer com ela? O que Raabe fez mudou a história da vida de Raabe. Essa informação pode mudar a história da tua vida, porque o que Deus quer é cumprir todas as promessas da sua vida. Você pode cantar mais uma vez? Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. As promessas do Senhor, diga isso.
as promessas do Senhor em minha vida, que ainda não se cumpriram, pela sua misericórdia e sua vontade, se cumprirão em nome de Jesus. Se você crê, diga amém e aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Termos esta informação importante, mas mais importante é o que nós vamos fazer com essa informação que recebemos. Ela recebeu uma informação e assim usou dela, como você recebeu essa palavra e vai usar, e as promessas de Deus se cumprirão na sua vida. Amém?